Se, entretanto, você não lutar nesta guerra religiosa, então você certamente incorrerá em pecado por negligenciar os seus deveres, e assim perderá sua reputação como guerreiro. Atachetvam imam dharmyam sangramam nakarishyasi tata swadharman kirtincha hitva papam avapsyasi. Papam, Bimala, papa, pecado, papista, pecador, papam, reação pecaminosa. Se Arjuna não lutasse, ele pecaria por omissão e outras coisas mais. Então, quando fala uma guerra religiosa, as pessoas já torcem a orelha. Por quê? Porque dizem por aí que tem guerra religiosa, mas não tem, porque numa guerra religiosa não morre nem uma criança, nem um velho, nem uma mulher, e os guerreiros lutam de igual por igual, e o motivo é justo: estabelecer as leis de Deus, manter a lei, a ordem, a paz para todos os seres vivos, não só para os seres urbanos. É botar ordem na casa. Então fiquem tranquilos que não tem guerra religiosa, porque numa guerra religiosa, repetindo, não morre nem uma mulher, nem uma criança, nem um velho, nem um idoso, nem uma idosa. Isso é guerra religiosa, guerra santa, que não tem nesse mundo, infelizmente não tem nesse mundo a tal guerra religiosa. Dizem que tem, mas não tem. Se morrer uma criança, um velho ou uma mulher, não é guerra santa, é guerra demoníaca. É o que diz os Vedas, Eu só repito aqui, Bimala, quem sou eu? Quem sou eu para falar alguma coisa? Eu só repito. Aliás, está aí no nosso perfil, Nós somos apenas um leitor dos livros de Prabhupada. E quando a gente comenta alguma coisa, é baseado nos livros de Prabhupada e nas aulas de Prabhupada. Tá, lê mais e fala menos, já começou da bronca. Arjuna era um guerreiro famoso e alcançou a fama por ter lutado com muitos grandes semideuses, incluindo até o Senhor Shiva. Imagine, Arjuna era tão poderoso, Bimala? Lutou até com o Senhor Shiva. E depois de lutar com e derrotar o Senhor Shiva, que estava vestido como caçador, Arjuna agradou o Senhor e recebeu como recompensa uma arma chamada Pashupata Astra. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro, mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe, está apagado ali, gastou de tanta gente ler, Bima. Não, a tela não gasta. Não, gastou no livro de quem escaneou. Entendeu? Tá, vou ler de novo. Todos sabiam que ele era um grande guerreiro. Mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe com a arma especial, com a qual poderia matar até o seu próprio mestre. Poxa vida, esse ficou satisfeito mesmo, hein, Bima? Um mestre dá uma bênção dessa, Sabendo uma bênção dessa consciente, precisa estar muito satisfeito com o seu discípulo. Então, mesmo Dronacharya o abençoou e premiou-lhe com a arma especial, com a qual poderia matar até o seu próprio mestre. Assim, Arjuna foi reconhecido com muitos certificados militares de muitas autoridades, inclusive de seu pai adotivo Indra, o rei celestial. Mas se ele abandonasse a batalha, não apenas negligenciaria o seu dever específico de guerreiro e governante, como também perderia toda a sua fama e bom nome, preparando dessa forma a sua estrada real para o inferno. Pisou na bola quem pisa na bola, quem desobedece às leis de Deus vai para o inferno, os planetas infernais, os planetas inferiores. É porque quando desobedece às leis de Deus, o que acontece? Você vai prejudicar alguém. Esse alguém que você prejudicou também é filho de Deus, Krishna.
E que pai, né, que quer ver um filho ferrando o outro filho? Nem um pai comum quer isso. Agora imagine o Pai Supremo, o Pai de todos, Krishna. Não, Krishna não quer isso. Krishna quer que todos vivam felizes, em paz, satisfeitos e no final da vida voltem para casa, voltem para a morada eterna. Mas se a gente não quer, tudo bem, né? Krishna patrocina a gente quebrar a cara vida após vida. Vida após vida a gente está cada vez pior. É um fato, né? Por quê? Qual a prova disso? É que o mundo está cada vez pior. Peca mais, sofre mais. Então, cada vez que a gente vem, a gente evolui mais um pouco. Tem gente que enxerga evolução na involução, né? É preciso ter olhos de ver. Sem ver, através dos olhos das escrituras autorizadas, as escrituras védicas. Todo mundo é cego guiando o cego. E vão todos deslizando suavemente para os planetas infernais, no mínimo para corpos inferiores, de cães, gatos, porcos e outros bichos mais. Pisa na bola, né? Tá, em outras palavras, ele, Arjun, iria para o inferno não por lutar, mas sim por retirar-se da batalha. Se lutar batalhas erradas também vai para o inferno, né, Bimala? Mas podem ficar sossegados que sempre cabe mais um. Dá-lhe mais. As pessoas irão sempre falar de sua infâmia, e para aquele que recebeu honras, a desonra é pior do que a morte. Krishna estava explicando, né? O resultado de Arjun não lutar, de Arjun não cumprir o seu dever como guerreiro e governante. Tanto amigo como filósofo para Arjun, o Senhor Krishna dá agora o seu julgamento final quanto à recusa de Arjun para lutar. O Senhor Krishna diz: Arjun, se você deixar o campo de batalha, as pessoas chamá-lo-ão de covarde mesmo antes de sua fuga real. E se você acha que as pessoas podem xingá-lo, mas que você salvará sua vida fugindo do campo de batalha, então meu conselho é que é melhor você morrer na batalha. Para um homem respeitável como você, a má fama é pior do que a morte. Assim, você não deve fugir por medo de sua vida. Melhor morrer na batalha. Isto salvará você da má fama de abusar de minha amizade e de perder o seu prestígio na sociedade. É porque não só Arjun, né, será difamado, mas também os parentes, amigos, todos serão difamados. Ah lá, Krishna era primo e amigo de Arjun, aquele covarde. E por aí vai, né? Olha lá o Arjun, filho de tal, o pai dele é tal, a mãe dele é tal, a família dele é tal. Má fama, né? Má fama. Assim, o julgamento final do Senhor Krishna foi que Arjun devia morrer na batalha e não se retirar, morrer lutando. E nós todos temos que fazer isso também, né? Nós estamos nessa guerra contra a Maya, a ilusão. Então, nós estamos perdendo muitas batalhas, mas nós não podemos perder a guerra, Bimala, nessa guerra contra a ilusão, Maya. Mesmo que a gente não vença a Maya, a gente tem que morrer lutando. Por isso eu quero ler os livros de Prabhupada até morrer, né? Se Krishna deixar, é claro, né? Então você que gosta de ouvir a gente ler os livros de Prabhupada aqui, peça para Krishna: Krishna, deixa aquele doido continuar lendo os livros de Prabhupada. Deixa aquela doida continuar dando bronca nele. E por aí vai, né? Tá, já parei de falar, você não percebeu não? É que eu estava pensando aqui, Bimala. Não é fácil essa guerra contra a ilusão, não.
Prabhupada falou, quando você começa a autorrealização, quando você se rende a Deus, você se torna um devoto de Deus, você declara a guerra contra a energia material ilusória, Maya. E Maya não brinca em serviço. Tá, já parei de falar. Tá, então vamos ler mais um pouquinho do livro Sri Ishopanishad por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Cadê, hein? É o pior que tem, é o fogo amigo, que você nunca espera. Por isso, nunca confie em mulher, político e animal de chifre. É o que diz os Vedas, Bímola, só repito aqui. Também, Prabhupada fala a verdade. E não confie em ninguém que cante menos de 16 voltas diárias do Mahamantra Hare Krishna no rosário. Nunca confie, Prabhupada falou isso aí também. Bímola, quem não acorda cedo não leva a vida... Quem não acorda cedo não leva a sério a vida transcendental. Prabhupada falou tudo e mais um pouco. É só ouvir e seguir, que vai dar certo. Mora longe de um templo, então faça de sua casa um templo. É muito simples, né, fazer um templo. É só ter um Bhagavad Gita pronto. Todo o templo está lá, as figuras do Bhagavad Gita é um verdadeiro templo. Onde nós paramos, hein? Deixa eu ver aqui. O aspecto onipenetrante. Qual que é mesmo? Ctrl F. O aspecto onipenetrante. Vixe, tem duas opções. É o burro mais rápido do mundo. Aqui, ele achou. Calma, Bímola, eu sei que inventou esse negócio de ler na tela, agora aguenta. O aspecto onipenetrante do Senhor Krishna, que existe em todas as circunstâncias de sono e vigília, bem como em estados potenciais, e que gera a Diva Shakti, a força viva, seja como almas condicionadas, seja como almas liberadas, é conhecido como Brahman. É aqui que muita gente se perde, né? Acha que a alma foi criada há um certo tempo, que a alma tem um começo, que a alma tem uma origem. A origem tem, né? A origem da alma é Deus, Krishna, Bímola. Tá, vou ler de novo. O aspecto onipenetrante do Senhor Krishna, que existe em todas as circunstâncias de sono e vigília, tá vendo? Existe em todas as circunstâncias, bem como em estados potenciais, e que gera a Diva Shakti, força viva, seja como almas condicionadas, seja como almas liberadas, é conhecido como o Brahman. É que a pessoa que não tem um mestre espiritual pode se perder e achar que a alma foi gerada em algum tempo, que ela tem algum começo. Não, nós não temos nem começo, nem meio, nem fim, porque nós somos partes integrantes do corpo de Deus, nós somos um pedacinho de Deus, e como Deus é eterno, não nascido e nunca morre, nós nunca nascemos, nós nunca morremos, e nós nunca fomos criadas. Como é a origem do Paramatma e do Brahman, o Senhor Krishna é a origem de todas as entidades vivas, aí tá vendo? E de tudo o que possa existir. Isso aqui é uma máxima, Bímola, deixa eu printar isso aqui. Como é a origem do Paramatma e do Brahman, o Senhor Krishna é a origem de todas as entidades vivas e de tudo que possa existir. É porque não existe nada além de Krishna e suas diferentes energias, e nós somos a energia marginal de Deus, Krishna. Quem tem esse conhecimento se ocupa de imediato no serviço prático e amoroso ao Senhor Krishna.
Nossa, quantos anos eu levei para entender isso, né? Uma coisa que está na cara, né? Que nós somos um pedacinho de Deus. Nós somos um pedacinho de Deus. Nós não somos separados de Deus. É só ilusão é que faz a gente achar que a gente tem uma vida separada de Deus, que a gente é separado de Deus, que a gente não tem nada a ver com Deus. Pior ainda, achar que Deus nem existe. Semelhante devoto puro, que conhece na íntegra o Senhor Krishna, apega-se completamente a Ele, de corpo e alma. Sempre que esse devoto se reúne com outros devotos de afinidade semelhante, sua única ocupação consiste em glorificar as atividades transcendentais do Senhor Krishna. Aqueles que não têm a mesma perfeição dos devotos puros de Deus, ou seja, aqueles que compreenderam apenas os aspectos Brahman e Paramatma do Senhor Krishna, não podem apreciar as atividades dos devotos perfeitos. O Senhor Krishna sempre ajuda os devotos puros, transmitindo a seus corações o conhecimento necessário. Está vendo? Krishna fala isso no Gita, né? E aqui nós estamos ouvindo no Ishopanishad. Assim, o seu favor especial, assim por, está até uma vírgula, tá? Vou prestar atenção. Primeiro eu vou tomar água. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né, Bimala? Não apenas lidos. Assim, por seu favor especial, o Senhor Krishna dissipa toda a escuridão produzida pela ignorância. Tem um verso que fala isso, como que é, Bimala? Como que é esse verso, hein? Para lhes mostrar misericórdia especial, eu, residindo em seus corações, destruo com a luz brilhante do conhecimento a ignorância nascida da escuridão. Só mesmo Krishna para falar um verso assim, né? Para falar todo o conhecimento em apenas algumas linhas. Os filósofos especuladores e os yogis não podem imaginar o que vem a ser isso, porque eles dependem, em menor ou maior grau, de sua própria força. Como afirma o Katha Upanishad 1.2.23, o Senhor Krishna só pode ser conhecido por aqueles que Ele próprio favorece e por ninguém mais. Em outras palavras, só conhece Deus quem se rende a Deus, quem agrada a Deus, quem serve Deus, quem trabalha para Deus, quem vive para Deus. Por quê? Aqui, ó. Porque Krishna não dá conhecimento, não dá inteligência. Então, se Krishna não dá conhecimento, não dá inteligência, como que o cara vai conhecer Deus? Não vai. Vai fazer como a maioria e achar que conhece Deus, achar que conhece Deus, achar que tal ou tal mestre é Deus, tal ou tal pessoa é Deus. Não é assim? Então, é assim, Bima. É porque Deus não é barato. Deus não se encontra em qualquer esquina. Apesar de estar em tudo e em todos, apesar de estar dentro de cada átomo da criação, Ele não se manifesta. Ele já falou isso. Eu nunca me manifesto para os tolos e para as pessoas sem inteligência. Para eles eu estou coberto por minha cortina maia, minha cortina ilusória, a cortina que cobre Deus, e o conhecimento de Deus, e a presença de Deus, e a pessoa de Deus, e o rosto de Deus, né, Bimala? Os impersonalistas, no máximo que eles conseguem é ver o brilho do corpo de Deus, que é o Brahman, a luz. Esses favores especiais são concedidos apenas a seus devotos puros. E todo mundo pode e deve se tornar um devoto puro de Deus. E como começa isso? Começa cantando Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Esse canto vai limpando a mente e o coração,
e vai agradando Deus. E quando Deus fica satisfeito com o seu canto, Ele te dá conhecimento, te dá compreensão, te dá inteligência, te dá tudo. É uma lista de benefícios que não acabam mais. É o melhor patrão que tem, Bímola. É assim, né? Então, ou você trabalha para Deus ou você trabalha para patrões mesquinhos. Ou você serve Deus ou serve qualquer outra coisa ou pessoa. E aí o resultado é diferente, né? Caminhos diferentes, resultados diferentes. Por conseguinte, o Sri Isha Upanishad assinala o favor do Senhor Krishna, que está além da jurisdição do Brahma Jyoti, a luz. E agora nós vamos começar o mantra 17. Só tem 18 mantras nesse livro Sri Isha Upanishad. Então vamos começar o mantra 17. Que este corpo temporário seja reduzido a cinzas. Vixe, não vai deixar. Deixa eu ler pelo menos esse verso aqui, Bímola. Depois a gente lê de novo no próximo programa e ouve a explicação. Que este corpo temporário seja reduzido a cinzas e que o ar vital fique imerso na totalidade do ar. Ó meu Senhor Krishna, por favor, lembra-te agora de todos os meus sacrifícios. E como és o beneficiário último, por favor, lembra-te de tudo o que fiz para ti. Tá vendo? Tá, vamos parar aqui então. Mas você que não quer parar de ler esse livro, Sri Isha Upanishad, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br, junto com o Bhagavad Gita como ele é. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF, no caso do Bhagavad Gita como ele é. No caso do Isha Upanishad, a única opção é ler na tela, né? Mas se você quer esses livros na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link, já pular, tá bom. É o quinto link, o link do Bhagavad Gita como ele é. Você clica aí, já aparece a opção econômica no final da página, a opção luxo, já encomenda os dois. Tá assim ainda, deixa eu ver se não mudou. E se tiver algum link que não funciona, por favor, nos avise, né? Nos ajude aí a manter os links, todos os links funcionando. É muita coisa, né? Calma, Bímola, deixa eu ver aqui. O Bhagavad Gita como ele é. É porque a gente não vende livros, a gente só indica, né? Tá aqui, ó, já apareceu o Bhagavad Gita como ele é, opção econômica. No Pix tem desconto. E no final da página, opção luxo, em duas partes, versão box. É o de luxo, fica com você. O econômico você dá de presente, ou então dia 25 esquece por aí e compartilha conhecimento. Combinado? Então tá combinado. E o Isha Upanishad é o último link lá embaixo. Se não achar os links, fale com a gente. pixdaradio@gmail.com, ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18 996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, agenda, tá? Calma, Bima, eu tô ajeitando aqui. Deixa eu deixar organizado aqui, senão depois aí complica. Agenda, tá? O que tem na agenda aí? Não, o festival, falar do festival. O Festival Transcendental Hare Krishna foi um sucesso nesse final de semana que passou. E você que perdeu, já se programe para o próximo final de semana, porque você, ouvinte da rádio, é o convidado especial da dona da festa, Shrimati Radharani, para cantar, dançar, comer e beber e ser feliz, junto com os devotos de Deus, no Festival Transcendental Hare Krishna, que acontece todos os finais de semana.
Você entra agora no nosso site krishnafm.com.br e vai descendo. Vai descendo que os endereços vão aparecendo. Você faz contato com o endereço mais próximo de você, pergunta se o festival é no sábado ou no domingo, que horas começa, e aí já se programa para o próximo final de semana. Combinado? Então tá combinado. Então o que mais, hein? Nesse dia 10 de junho, terça-feira, Mukunda Datta, um dos maiores cantores pessoais e íntimos de Deus, faz aniversário de desaparecimento que é comemorado por todos os devotos de Krishna no mundo inteiro. E para você conhecer a história dele, né, Bima? É só clicar, tem várias opções, né? Você pode ler a história desse grande devoto cantor de Deus. Na primeira linha do nosso site está lá o link LHK, Links Hare Krishna. Está lá por ordem alfabética para você ler, ou ouvir, ou baixar a história. E se você quer ouvir mais histórias, debaixo do terceiro tocador da rádio está ali, ouvir histórias. E do lado esquerdo o calendário dos devotos, tá bom? Então tá bom. E se não achar, fale com a gente. Combinado? Então tá combinado. Então vou tomar água. O que eu vou fazer? Vou tomar água. Enquanto você pensa, eu vou tomar água. Mandar alô pro pessoal do Kauai que está ouvindo a gente, pessoal do Facebook, YouTube, Rumble, tá no ar o Rumble ainda, Threads, nossa, estamos para todos os lados, né? Todo lado, Alexa. Enquanto Krishna deixar, a gente vai estar em todos os lugares aí, né? Então tá, posso continuar? A água entra, o ar sai, Bimala, não tem jeito. Essas são as misérias do corpo e da mente. Ainda que a máquina está funcionando ainda. Narayanam namaskritya naranchaiva narotamam devim saraswatim vyasam tato jayam udiraye shrimvatam swakata krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istorhi Abhadrani Vidnoti Suhri Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Utamashloke Bhaktir Bhavati Naisteke. Estamos lendo a coleção Shrimad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, capítulo A Maldição contra a Dinastia Jado. É o que vamos ver com a tradução e significados dados por Sua Divina Graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada Jai. Oma Gyanati Mirandasya Gyananandjana Chalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Jutapada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam, Savadutam, Parijana Sahitam, Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha, Krishna, Padam, Sahagana, Lalita, Shri Vishakam, Vitanscha, Rei Krishna, Karuna, Sindhu, Dinabandhu, Jagarpate, Gopesha, Gopika, Canta, Radha, Canta, Namostute, Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sulti Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpa Tarubhyascha
Kripa Sindubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shrivasadi Goura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Calma. Onde nós paramos, hein? Centralizar a letra aqui primeiro. Não vou lamentar mais não. Já cansei de lamentar, Bima. Lamentar pelo livro ter sido escaneado aberto. Onde eu estava? Calma, Bima, não me apressa não. Aqui, ó, página 33. Onde começa a explicação de Srila Prabhupada. Os 4 defeitos da alma condicionada a saber: tendência a cometer erros, ilusão, sentidos imperfeitos e tendência a enganar, não se encontram nos devotos puros do Senhor Krishna. O Senhor Krishna, todavia, fez arranjos para que os jovens de sua própria família, a dinastia Jadu, exibissem as perigosas propensões inferiores da humanidade. Desse modo, os jovens Jadavas imitaram as atividades dos seguidores de um culto pseudo-devocional. É um falso culto de Deus. É o que mais tem, né? Porque com sentidos imperfeitos a pessoa adquire conhecimento imperfeito. Com conhecimento imperfeito, a pessoa se engana. E enganada, ela passa a enganar os outros, sem saber, com a melhor das boas intenções. Pega uma escritura incompleta e imperfeita. A escritura já é incompleta e imperfeita. Aí entra as imperfeições dele, aí ele se engana e passa a enganar todo mundo. É assim que a banda toca, Bimala. A pessoa, na melhor das boas intenções, ela acha que está fazendo coisa certa, coisa boa. Ela sente isso, eu sinto que eu estou certo. Meu amigo, confiar nos sentidos imperfeitos, o cara sente prazer em matar, em roubar. Por quê? Ele sente bem, se sente bem. Então, sentimento, não dá para confiar nos sentidos. Porque os sentidos são imperfeitos. E como nós já falamos, né, bem? É uma sequência. Com sentidos imperfeitos, a pessoa adquire conhecimento imperfeito. Com conhecimento imperfeito, a pessoa se engana. E enganada, ela passa a enganar os outros. Esses são os 4 defeitos dos seres urbanos. É para se tornar ser humano. Para a pessoa se tornar ser humano, Bima, ela precisa seguir 4 regrinhas básicas. Não comer carne, peixe, ovos, não fazer sexo fora do casamento, não se drogar, nem com a droga do café, e não praticar jogos de azar. Isso para se tornar um ser humano, não é para se tornar um santo, não. Tá, já parei de falar. Onde eu estava, hein? É no culto aqui, o culto falso de devotos de Deus. Então, desse modo, os jovens Jadavas imitaram as atividades dos seguidores de um culto falso devocional. Um culto falso de devoção a Deus. É porque na teoria todo mundo ama a Deus, na teoria todo mundo é devotado a Deus, só que na prática as pessoas nem sabem, nem sonham quem é Deus. Pouco antes de seu desaparecimento, Krishna desejou que os sábios ficassem irados com os membros jovens da dinastia Jadu, a fim de
ensinar que os devotos de Deus não podem ser considerados tolos, ignorantes ou mundanos, e também para reduzir o orgulho falso de seus próprios membros familiares. Espera aí, deixa eu ajustar a tela que está estranho. Esse ponto aqui está estranho demais. Agora vai. Às vezes, pessoas desencaminhadas assumem o papel de falsos devotos de Deus e blasfemam não só o verdadeiro processo do serviço prático, puro e amoroso a Deus, como também os devotos puros que estão rendidos a pregar a missão do Senhor Krishna. Semelhantes falsos devotos tolos pensam que o seu ódio ou inveja à verdadeira missão de pregação do Senhor Krishna constitui Bhakti Yoga, serviço prático e amoroso a Deus, mas na verdade ele constitui a causa de todos os problemas, tanto para eles quanto para as pessoas desafortunadas que o seguem. Os pregadores do serviço prático e amoroso a Deus puro expõem as tentativas perniciosas de falsos devotos, e da mesma forma, os sábios, encabeçados por Narada, que eram todos elevados devotos do Senhor Krishna, dirigiram-se aos rapazes da dinastia Jadu como tolos confundidos e disseram-lhes: neste falso ventre ou falsa vestimenta de santo nascerá uma massa que será a fonte da destruição de vossa família. Sobretudo na Índia, mas agora também nos países ocidentais, existem uma classe contaminada de desfrutadores dos sentidos que também se consideram devotos de Deus da Gaudia e simulam exibir o mais elevado estado de Prema Bhakti, amor puro por Deus. Eles declaram estar no nível mais elevado de devoção. Nossa, na época de Prabhupada já tinha esses indianos safados, malandros e falsos. Sobretudo na Índia, Prabhupada viveu isso. Prabhupada viveu tudo, né, Bimala? Sabe tudo e mais um pouco. E falou sobre isso também e explicou sobre isso. Sobretudo na Índia, mas agora também nos países ocidentais, existe uma classe contaminada de desfrutadores dos sentidos, que também se consideram devotos de Deus da Gaudia e simulam exibir o mais elevado estado de Prema Bhakti, amor puro por Deus. Eles declaram estar no nível mais elevado de devoção e, portanto, preocupados apenas com os afazeres mais íntimos da Madhurya Lila, os passatempos íntimos de Deus, né? Tais quais aqueles exibidos em Vrindavana. Quer entrar no ônibus, sentar na janelinha e dar tchau para a mãe. Nem começou nada, né? Nem começou o serviço prático e amoroso a Deus. Já quer se achar devoto puro, né? Um devoto puro de verdade nunca se acha. Nós temos exemplo aí em todos os passatempos de Deus, né? Principalmente, que é mais elevado que a coleção Chaitanya Charitamrita. E vê o que o autor falava sobre ele, Bimala. Como ele se via, como ele se declarava, ou como o mais caído, o mais inútil, o mais desprezível, o mais contaminado. Agora não. Os mais contaminados, os mais degradados, se dizem devotos puros de Deus e posam de devotos puros de Deus. Engana a torcida, né? Engana os ignorantes, aqueles que não têm conhecimento. Eles declaram estar no nível mais elevado de devoção e, portanto, preocupados apenas com os afazeres mais íntimos dos passatempos íntimos de Deus, tais quais aqueles exibidos em Vrindavana. Prabhupada falou muito sobre isso. O Senhor Chaitanya nunca pregou sobre os passatempos mais íntimos de Deus para qualquer um. Ele só falava os passatempos mais íntimos de Deus, a dança do amor, com Ramanandarai e outros devotos elevados. Não saía falando com qualquer um sobre os passatempos mais íntimos de Deus. Às vezes, eles chegam até de se vestir de vaqueirinhas, louco, aí ferrou de vez, hein? Nossa, que terrível. Isso está apenas começando, né? Cada vez
Cada vez mais pessoas degradadas vão fazer isso. Às vezes eles chegam até a se vestir como vaqueirinhas, dando um falso espetáculo, como se tivessem entrado nos passatempos de Deus, Krishna, sem na verdade seguir as regras básicas. Em nome de amor puro por Deus, eles às vezes cometem ofensas graves contra os devotos puros de Deus, Krishna. Através deste incidente referente à massa de ferro nascida do aparente ventre de Samba, o próprio Senhor Krishna ensinou os perigosos resultados de semelhante falsa devoção. É como o Prabhupada fala, pessoas mal guiadas, pessoas estragadas. Ao ouvirem a maldição dos sábios, os aterrorizados rapazes imediatamente levantaram a vestimenta que cobria o ventre de Samba e de fato observaram que lá havia uma massa de ferro. Ao ouvirem as palavras dos devotos de Deus, encabeçados por Narada, os jovens jados levantaram a vestimenta que cobria o abdômen de Samba e viram o fruto da ofensa que eles cometeram contra os devotos de Deus por meio de sua enganação. Uma verdadeira massa estava lá para destruir a dinastia deles. Este exemplo mostra que numa sociedade contaminada, a massa da duplicidade jamais pode trazer a paz encontrada na sociedade de devotos. Ao contrário, semelhante duplicidade destrói todas as atividades não devocionais e doutrinas caprichosas dos falsos devotos. Os jovens jados estavam preocupados em não ameaçar a posição avançada deles e de fato pensavam que enquanto mantivessem oculta a sua velhacaria, os outros jamais poderiam detectar tal enganação sofisticada. Entretanto, eles não puderam proteger a sua família da reação à grave ofensa que cometeram contra os devotos do Senhor Krishna. Os rapazes da dinastia Jadu disseram: "Oh, o que fizemos? Somos tão desafortunados." Pô, agora que ia começar a lamentação deles, Bimala. Você cortou o barato aí. Tá, vai ficar para o próximo programa. É o resultado, né, das ofensas. Nunca é bom, né? Resultado de ofensa nunca é bom, destrói tudo. Página 36. Página 36. Então, você que não quer parar de ler essa coleção Śrīmad Bhagavatam, ou Purana Imaculado, ela está de graça no nosso... Já te falei, página 36, Bimala. Ela está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela ou baixar o PDF. Mas se você quer essa coleção na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho camarada. Clica aí, Livros Novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link da coleção Śrīmad Bhagavatam, você clica aí. Já aparecem os livros disponíveis até o 11º canto, você encomenda eles, chegam rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente. E qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna. WhatsApp e Telegram DDD 18996887171. Combinado? Então tá combinado. Então, vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book. Esse passatempo, eu adoro esse passatempo, Bimala, o passatempo do Sudama, o Brahmana, o sacerdote Brahmana.
Espera aí, 1, 2, 3, 4, 5. Paramos aqui, ó. Espera aí, deixa eu tomar água. Muita água. Tomo água, tomo bronca. Não tomo água, tomo bronca. É difícil, hein? Krishna continua a falar com o seu amigo, o sacerdote Brahmana. Meu querido amigo, eu acho que você lembra as nossas atividades durante os dias, quando nós vivíamos como estudantes. Você pode lembrar uma vez que nós fomos coletar lenha na floresta pela ordem da esposa de nosso mestre? Enquanto coletávamos a madeira seca, por acaso entramos na floresta densa e ficamos perdidos. Aconteceu uma tempestade de poeira inesperada e depois nuvens e relâmpagos no céu e o som explosivo do trovão. Então veio o pôr do sol e nós estávamos perdidos na selva escura. Depois disso houve uma tempestade severa. Todo o solo estava inundado com água e nós não conseguíamos trilhar o caminho para retornar à casa do mestre espiritual, à escola do mestre espiritual. Você deve lembrar que a tempestade pesada não era realmente uma tempestade, e sim um tipo de devastação. Por causa da tempestade de areia e chuva pesada, nós começamos a nos sentir muito aflitos. E em qualquer direção que fôssemos, ficávamos perdidos. Nessa condição de angústia, nós demos as mãos um ao outro e tentamos encontrar o nosso caminho de saída. Passamos a noite inteira dessa forma e na manhã cedo, quando nossa ausência foi percebida por nosso mestre espiritual, ele mandou os seus outros discípulos para nos procurar. Ele também veio com eles. E quando nos encontraram na selva, eles nos acharam muito aflitos. Com muita compaixão, nosso mestre espiritual disse: meus queridos meninos, é maravilhoso que vocês sofreram um transtorno tão grande por mim. Todos gostam de cuidar do seu corpo como a primeira consideração, mas vocês são tão bons e fiéis a seu mestre que, sem se importarem com confortos corpóreos, vocês passaram por tanto sofrimento por mim. Eu também estou feliz de ver que discípulos fidedignos iguais a vocês se submetem a qualquer tipo de sofrimento para a satisfação do mestre espiritual. Esse é o caminho para um discípulo fidedigno se tornar livre da sua dívida com o mestre espiritual. É dever do discípulo dedicar a sua vida ao serviço do mestre espiritual. Meus queridos melhores dos 2 vezes nascidos, eu estou grandemente satisfeito com sua ação e eu os abençoo. Que todos os seus desejos e ambições sejam satisfeitos. Que a compreensão dos Vedas que vocês aprenderam de mim sempre continue a permanecer em suas memórias, para que em cada momento vocês possam lembrar os ensinamentos dos Vedas e citarem suas instruções sem dificuldade. Assim, vocês nunca ficarão desapontados nesta vida ou nas próximas. E Krishna continuou: meu querido amigo, você deve lembrar que muitos desses incidentes ocorreram enquanto estávamos na escola de nosso mestre espiritual. Nós dois pudemos realizar que sem as bênçãos do mestre espiritual, ninguém pode ser feliz. Está vendo, Bimala? Vou até printar isso aqui. Sem as bênçãos do mestre espiritual, ninguém pode ser feliz. Pela misericórdia do mestre espiritual e por suas bênçãos, a pessoa pode alcançar a paz e prosperidade e ser capaz de satisfazer a missão da vida humana. Ao ouvir isso, o sacerdote Brahmana erudito respondeu: meu querido Krishna, você é o Supremo Senhor e o Supremo Mestre espiritual de todos,
e desde que eu fui afortunado bastante para viver com você na casa de nosso mestre, penso que eu não tenho mais nada a fazer em matéria dos deveres prescritos védicos. Meu querido Senhor Krishna, os hinos védicos, cerimônias ritualísticas e atividades religiosas e todas as outras necessidades para a perfeição da vida humana, inclusive desenvolvimento econômico, prazer sensual e liberação, são todas derivadas de uma fonte, a sua personalidade suprema. Todos os diferentes processos de vida são ultimamente destinados para a compreensão de sua personalidade. Em outras palavras, são diferentes partes de sua forma transcendental. E mesmo assim, você atuou no papel de um estudante e viveu conosco na casa do mestre espiritual. Isso significa que você adotou todos esses passatempos para o seu prazer somente. Senão, não haveria necessidade de você atuar no papel de um ser humano comum. E assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 79 de Krishna, o encontro do Senhor Krishna com Sudama, o sacerdote Brahmana. Srila Prabhupada Ki Jai. E agora nós vamos começar o capítulo 80. O sacerdote Brahmana Sudama é abençoado pelo Senhor Krishna. O Senhor Krishna, a suprema personalidade de Deus, a superalma de todos os seres vivos, conhece muito bem o coração de todos. E ele é inclinado especialmente aos sacerdotes brahmanas que são devotos dele. O Senhor Krishna também é chamado de Brahmanya Deva. Significa que ele é adorado pelos sacerdotes brahmanas. Assim, fica entendido que um devoto que é plenamente rendido à suprema personalidade de Deus, Krishna, já adquiriu a posição de um sacerdote brahmana. Sem se tornar um sacerdote brahmana, uma pessoa não pode se aproximar do Brahman Supremo, o Senhor Krishna. Krishna é especialmente preocupado em aniquilar o sofrimento de seus devotos, e ele é o único abrigo de devotos puros. O Senhor Krishna estava entretido por um longo tempo em falar com Sudama Vipra sobre sua associação passada. Então, justamente para desfrutar a companhia de um velho amigo, o Senhor Krishna começou a sorrir e perguntou: meu querido amigo, o que você trouxe para mim? Sua esposa deu a você algum comestível delicioso para mim? Enquanto ele se dirigia a seu amigo, o Senhor Krishna olhava para ele e sorria com muito amor. E ele continuou: meu querido amigo, você deve ter trazido algum presente para mim de sua casa. O Senhor Krishna sabia que Sudama estava hesitante em presenteá-lo com o pobre arroz lascado, que era na realidade impróprio para ele comer. E por entender a mente de Sudama Vipra, o Senhor Krishna disse: meu querido amigo, certamente eu não tenho necessidade de nada, mas se meu devoto me dá alguma coisa como uma oferenda de amor, mesmo que isso possa ser muito insignificante, eu aceito isso com grande prazer. Por outro lado, se a pessoa não é um devoto, mesmo se me oferecer coisas muito valiosas, eu não as aceito. Eu, na realidade, só aceito coisas que são oferecidas a mim com devoção e amor. Caso contrário, por mais valiosa que uma coisa seja, eu não aceito isso. Se meu devoto puro me oferece mesmo as coisas mais insignificantes, uma pequena flor, um pedaço pequeno de folha, um pouco de água, mas satura a oferenda em amor devocional, então eu não somente aceito felizmente uma oferenda assim, mas eu a como com grande prazer. Deus quer duas coisas de nós: amor e devoção. E quem ama serve, né? Como nós vamos ver, como nós estamos vendo aqui o Sudama Vipra. O Senhor Krishna assegurou a Sudama Vipra que ele ficaria muito feliz em aceitar o arroz quebrado que ele trouxe de casa,
Ainda assim, por causa de sua grande timidez, Sudama Vipra hesitou em presenteá-lo ao Senhor. Ele pensava: como posso oferecer coisas tão insignificantes a Krishna? E ele simplesmente baixou a sua cabeça. O Senhor Krishna, a super-alma, sabe tudo dentro do coração de todos. Ele sabe a determinação de todos e a necessidade de todos. Ele sabia, portanto, a razão da vinda de Sudama Vipra até ele. Ele sabia que, levado por extrema pobreza, ele foi até lá a pedido de sua esposa. Assim, pensava em Sudama como seu muito querido amigo de classe. E ele sabia que o amor de Sudama por ele como amigo nunca foi manchado por nenhum desejo de benefício material. Krishna pensou: Sudama não veio me pedir nada, mas foi obrigado pelo pedido de sua esposa, e ele veio me ver justamente para agradá-la. O Senhor Krishna então decidiu que ele daria mais opulência material a Sudama do que pode ser imaginado pelo próprio Rei do Céu. Ele então pegou o fardo de arroz quebrado que estava pendurado no ombro do pobre sacerdote Brahmana, embrulhado no canto de sua capa, e disse: o que é isso, meu querido amigo? Você trouxe para mim um ótimo e delicioso arroz quebrado? Ele encorajou Sudama Vipra ao dizer: eu considero que esta quantidade de arroz partido não somente me satisfaz, mas satisfará a criação inteira. É entendido desta declaração que Krishna, a fonte original de tudo, é a raiz da criação inteira. Por água na raiz, tá, Bimala? Tá, vou ler aqui. Posso continuar? Por água na raiz de uma árvore, imediatamente distribui água para cada parte da árvore. Assim, uma oferenda feita para Deus, Krishna, ou qualquer ação feita para Krishna é considerado o trabalho mais elevado de bem-estar para todos, porque o benefício dessa oferenda é distribuído em toda parte da criação. O amor por Deus, Krishna, se torna distribuído para todos os seres vivos. É por isso que os livros de Prabhupada precisam ser estudados, né? Enquanto o Senhor Krishna falava com Sudama Vipra, ele comeu um punhado de arroz quebrado do fardo dele. E quando ele tentou comer um segundo punhado, Rukmini Devi, que é a deusa da fortuna em pessoa, impediu o Senhor Krishna por segurar a sua mão. Depois de tocar na mão de Krishna, Rukmini disse: meu querido Senhor Krishna, esse único punhado de arroz partido é suficiente para causar a ele, que o ofereceu, se tornar muito opulento e continuar a sua opulência na próxima vida. Meu Senhor Krishna, você é tão bom com o seu devoto que mesmo esse pequeno punhado de arroz quebrado o satisfaz muito grandemente, e o seu prazer assegura ao devoto opulência tanto nesta vida quanto na próxima. Isso indica que quando o alimento é oferecido ao Senhor Krishna com amor e devoção e ele fica satisfeito e aceita do devoto, Rukmini Devi, a deusa da fortuna, fica tão agradecida ao devoto que ela tem de ir pessoalmente ao lar do devoto para transformá-lo no lar mais opulento do mundo. Se alguém alimenta Narayana suntuosamente, a deusa da fortuna Lakshmi automaticamente se torna uma convidada no lar da pessoa. Isso quer dizer que o lar da pessoa se torna opulento. O sacerdote Brahmana erudito Sudama passou a noite na casa do Senhor Krishna e enquanto ele estava lá, sentiu como se vivesse num planeta eterno Vaikunta. Na realidade, ele estava vivendo em Vaikunta, a morada eterna, porque onde quer que o Senhor Krishna, o Narayana original e Rukmini Devi, a deusa da fortuna, vivem, não é diferente do planeta eterno Vaikunta. Está vendo, Bimala?
Parar aqui? Tá bom, vamos parar aqui então. Esse desagrada a Krishna, desagrada a deusa da fortuna também, né? Como chama aquele sacerdote que pisou no peito de Narayana, Bima? E a deusa da fortuna ficou pé da vida com ele. Brigumuni, não lembro o nome. Minha cabecinha é de pano. Então fala você, cabecinha de vento. Também não lembra. Deu certinho. Eu não lembro e você esqueceu. Tá bom. Tá, mas você que não quer parar de ler esse livro, Krishna, a Suprema Personalidade de Deus, o mundialmente famoso Krishna Book, ele está de graça no nosso site krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e na primeira linha está lá o link Livros Grátis, com as opções para você ler na tela, baixar o PDF ou baixar esse livro em áudio. Mas se você quer o livro na mão, vai ter que pagar, não tem jeito, mas vai pagar um precinho, camarada. Clica aí, livros novos. Já cliquei, já apareceu aqui o link. É o 6º link, não é isso? Peraí, deixa eu ver, eu não lembro, Bima. É o 6º link. Tá aí, ó, Krishna Book. Você clica em encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever. pixdaradio@gmail.com ou então nos escreva no Facebook, Nayana Hare Krishna, WhatsApp, Telegram, DDD 1899 688 7171. Combinado? Então tá combinado. Então vamos cantar mantra, né? Vamos cantar mantra porque quem canta mantra, seus males espanta. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokanam Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Radha Krishna Padaravinda Bhajana Nandena Mataliko Vande Rupa Sanatano Raghujugo Shri Jiva Gopalako Vande Rupa Sanatano Raghujugo
Shri Deva Gopalako. Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Srila Prabhupada, 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 Gurudeva, 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 Gurudeva. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Se Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Ki Jai. Om Vishnu Pada Paramahansa Pariva Jakacharya Stoutra Sata Shri Srimat Sua Divina Graça Bhaktivedanta Saraswati Goswami Maharaja Ki Jai. Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai. Namacharya Srila Haridasa Thakur Ki Jai. Fundadora Acharya da ISKCON Srila Prabhupada Ki Jai. Prense Karoshi Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adueita Gadadara Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Radha Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhana Ki Jai. Shri Vrindavadam Ki Jai, Shri Maturadam Ki Jai, Shri Navadvipadam Ki Jai, Shri Jaganatapuridam Ki Jai, Ganga Mae Ki Jai, Jamuna Mae Ki Jai, Tulasi Devi Ki Jai, Bhakti Devi Ki Jai, Sankirtana Jagya Ki Jai, Prihat Mridanga Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Gora Premanande, Hari Hari Bo. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias aos devotos reunidos, Hare Krishna. Todas as glórias a Shri, Shri Guru e Gauranga, Jai Shri, Shri Guru, Jai Gauranga, Jai Namaon Vishnu Padaya, Krishna Prestaya Bhutale, Shri Mati Hridayananda Goswami Tinamine. Namaste Guru Hansaya Paramananda Medase Prabhupada Pramodaya Dushta Siddhanta Nasime.